Bom dia a todos, bom dia nossos amados amigos do Centro Espírita Nosso Lar. Um abraço para todos, um abraço para a Ivonete, para todos aí, não vou dizer os nomes para não ficar em falta com alguém. Muita saudade, é um prazer estar aqui com vocês e poder estudar um pouco essa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, né? E que a paz do Cristo esteja conosco. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita. Então, eu desejo que a nossa manhã seja maravilhosa, que a gente tenha um dia maravilhoso e que Jesus, que Joana de Ângeles esteja conosco nesse estudo. E para iniciar, eu vou ler uma mensagem do livro Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes, e eu vou ler a mensagem com o título Caridade Sempre. O lema fora da caridade, não há salvação, encontraremos a diretriz segura para todos os instantes em que a dúvida, a incerteza se abaterem sobre o nosso espírito. Quem se aconselha com a caridade e lhe ouve a voz jamais se equivoca quanto ao melhor caminho a seguir. A caridade nos aponta o que nos convém fazer, o que quase sempre difere daquilo que gostaríamos de fazer. Caridade sempre, filhos. Caridade no olhar, caridade no ouvir, caridade na palavra, caridade nos gestos. Na caridade sincera e permanente está a nossa salvação. Que nossos irmãos espíritas não se percam em discussões inúteis, porque enquanto se voltam a polêmicas estéreis, o Cristo está sozinho, nos pantanais de aflição e de dor, socorrendo a multidão esfaimada de luz. Ah, filhos, não deixemos o Cristo mais uma vez sozinho na cruz. A caridade deve ser o esporte preferido do cristão. Sem o exercício constante da caridade, o cristão costuma sair da forma, adquire excesso de peso espiritual e mais tarde a perturbação obsessiva o obrigará a um regime drástico de egoísmo. Que palavras belíssimas de Dr. Bezerra de Menezes, ele dizendo, olha que interessante, a caridade deve ser o esporte preferido do cristão. Então que a caridade, que o nosso estudo de hoje possa fazer com que a gente realmente absorva e compreenda o verdadeiro sentido, o valor do espírito de serviço, da caridade em nossa vida. Dr. Bezerra chama a nossa atenção dizendo que ela é a melhor conselheira. Se temos um sentimento de serviço, o amor em ação na caridade, estaremos realmente auxiliando ao Cristo como os trabalhadores da última hora. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o pensamento a Deus. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão mais velho, nosso guia e modelo, estamos aqui reunidos no Centro Espírita Nosso Lar. Abençoe-nos, Senhor. Esteja conosco nesse estudo. Permita que os benfeitores, os tarefeiros do plano espiritual do nosso lar, possam nos auxiliar trazendo as melhores energias de paz, de harmonia. Mas pedimos, Senhor, ajudai, abençoai, protegei todas as pessoas que estão enfermas nos hospitais por conta da pandemia. Abençoe, ilumine e proteja também os médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores da seara, da médica, nos hospitais, nos postos de saúde. Alivia a dor. Mas lembramos também, Senhor, tenha misericórdia desses espíritos que estão desencarnando. Tantos irmãos desencarnando de forma tão abrupta, tão inesperada, onde não tem oportunidade de se despedir, se veem no momento de angústia, chegando no plano espiritual ainda em perturbação. Que esses irmãos possam ser acolhidos, amparados e amados, e que recebam as melhores vibrações que podemos nesta manhã irradiar para eles. Esteja conosco, Senhor. Pedimos permissão para iniciar o nosso estudo em Teu nome. Assim seja. Graças a Deus. Então, vamos agora ao Evangelho. No Evangelho,
Kardec colocou no capítulo 13, falando sobre a caridade. E ele separou uma mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4, aonde Mateus registrou: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Kardec vai explicar para a gente essa fala do Cristo registrado por Mateus. Em fazer o bem, sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Então, toda vez que a gente pratica a caridade, qualquer ação no bem que fizermos, se fizermos ocultando a nossa participação, protegendo a dignidade da pessoa que estamos auxiliando, nós estamos demonstrando superioridade moral. Não é isso que estamos buscando? O que a doutrina espírita fala do espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para fazer sua transformação moral, não é isso? Então, a transformação moral, a superioridade moral tem que ser o nosso objetivo de vida, a nossa meta. E logo no início, Kardec vem dizendo que a prática da caridade sem ostentação é um sinal de superioridade moral. Mister se torna abstrair da vida presente, identificar-se com a vida futura, numa palavra, colocar-se acima da humanidade. Então, toda vez que eu coloco como o meu ponto de vista, a coisa mais importante para mim é a minha verdadeira essência de espírito, é a vida espiritual. Então, todas as situações da vida que eu me encontro, todas as provas, expiações, ou todas as oportunidades que eu tenho para servir, para amparar, socorrer, aliviar a dor do outro, que eu posso olhar como a mim com um olhar espiritual. Como eu faço isso? Eu tenho, puxa vida, eu sou um espírito que estou reencarnado, estou passando por uma oportunidade da reencarnação para me tornar uma pessoa melhor. Nada vai me auxiliar mais do que a prática da caridade. Então eu não vou valorizar, não quero valorizar a minha personalidade, o meu nome, a minha posição social, porque na verdade não é meu, é temporário. Quando eu desencarnar e voltar para a vida espiritual, que é a minha vida verdadeira, eu não vou ter mais esse corpo, eu não vou ter mais a posição social que eu tenho, eu não vou ter o sobrenome, títulos. Isso tudo é temporário, é ilusório. Então eu tenho que ver a vida e viver a vida com esse olhar espiritual. Não ficar achando, me deixando levar pelo orgulho, me dominar pelo ego. O ego é a minha personalidade. A personalidade, o conjunto das experiências que formou a personalidade que eu estou agora. Mas eu não sou o ego, eu sou um espírito. Isso que devemos imaginar e lembrar. Somos espíritos. Mas Kardec continua. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admirável beneficência modesta. Beneficência modesta. Aí eu fui lá no dicionário saber o que é beneficência. No dicionário diz que é hábito de fazer o bem. Então toda vez que a gente começa a se esforçar para fazer o bem, praticar o bem, procurar ser útil, é aquela pessoa que está sempre olhando ao redor, vendo se alguém precisa dela. Ela já é prazeroso, já faz parte da essência dela servir, amparar as pessoas. E esse sentimento, estado de serviço, de amar, servir o próximo, é a beneficência. Então,
quando a gente consegue fazer a caridade sem ostentação, eu estou realmente sendo beneficente. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser uma caridade material, é uma caridade moral. Então, olha só, vamos entender isso aqui direito. A beneficência praticada sem ostentação é o que estamos estudando hoje. Então, toda vez que uma pessoa ela tem uma atitude caridosa sem ostentação, se eximindo, ela não quer aparecer perante aquela ação, aquela caridade. Ela está fazendo uma ajuda, uma caridade material. Vamos supor um exemplo. A pessoa está dando uma cesta básica, a pessoa está levando mantimentos, a pessoa está levando remédios, roupas, um dinheiro, algum benefício material. É uma caridade material que a pessoa está fazendo. Mas quando ela faz não aparecendo, ela está dando o exemplo moral da moralidade dela, da abnegação, da isenção de egoísmo e de orgulho. Então, toda vez que a gente se anula num gesto de caridade, eu estou fazendo a caridade material, mas também eu estou fazendo a caridade moral. Eu estou demonstrando, exemplificando para o próximo o que é uma conduta moral. Kardec continua. Visto que resguarda o beneficiário, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguarda-lhe a dignidade do homem. Isso é muito sério, gente. Quando a gente fica sabendo que alguém está passando por uma necessidade e a gente pega uma cesta básica, um dinheiro, uma roupa, um móvel, alguma coisa, e diz, fulano, olha, eu trouxe aqui para você. Eu vi recentemente no Facebook uma moça entregando uma cesta básica numa casa de uma família muito pobre, e ela tirando uma selfie. E tinha lá um comentário. Isso é ostentação, isso é orgulho, humilhando aquela pessoa. Toda vez que a gente for fazer um ato de caridade, um conselho que a gente der, ou um material, vamos respeitar a dignidade daquela pessoa. Que é coisa mais humilhante do que você estar passando por uma necessidade. Você está com fome, você está desempregado, você está com frio. Aí vem uma pessoa na frente de todo mundo. Ó, fulano, aqui, vem cá, ó. Aqui eu trouxe para você. Isso é humilhação. Fere a dignidade da outra pessoa. Não podemos, um cristão espírita não pode agir assim. Mas, se agirmos com a beneficência modesta, sermos beneficentes sem ostentação, chamando a pessoa à parte, fulano, eu queria falar com você. Sem ninguém ver, olha, eu trouxe isso aqui para você, não se preocupe, é seu. Você vai acalentar, você vai aquecer o coração daquela pessoa. Isso que devemos fazer. Não aparecer. A verdadeira caridade é delicada, engenhosa, no dissimular o benefício, no evitar até a simples aparência capaz de melindrar. Então, quando nós formos praticar a caridade, lembremos, temos que ser delicados e engenhosos. Engenhosos no sentido, puxa, eu vou procurar fulano numa outra hora. Eu não vou conversar com ela, nem vou trazer, nem vou oferecer o que ela está precisando aqui no centro, para as outras pessoas ficarem olhando. Eu vou marcar com ela, vou na casa dela, vou lá fazer uma visita. Aí lá eu vou ver o que estão precisando, vou auxiliar. Eu vou procurar uma melhor maneira de ajudar a pessoa sem ofender, sem melindrar. Então, isso basicamente é o que Kardec fala para nós de praticarmos a caridade sem ostentação. Mas tem uma mensagem ainda nesse capítulo 13 que fala dos infortúnios ocultos. E Kardec diz, conta uma história de uma mulher caridosa. Essa mulher, resumindo, porque o texto é grande, eu fiz um resumo, só para a gente lembrar, quem já leu o Evangelho, né? E quem não leu o Evangelho ainda vai no capítulo 13 procurar essa mensagem. É uma mulher com ar distinto, trajes simples e leva a filha para fazer a caridade. Entra na casa de uma outra mulher, pobre. O marido dessa mulher pobre está no hospital. As crianças com fome. Ela leva comida, leva roupa, leva calçados, acalma as dores daquela família ali. As crianças
vão para escolas agasalhadas e alimentadas. Ela trata a doença daquela família, ela vai até o hospital, consolar aquele pai que está angustiado no hospital. E ela não questiona sobre a crença que professam, o nome, opiniões, as suas opiniões, nem onde mora. E simplesmente ela vai lá levar o que aquela família precisa. E o que chama atenção, à noite, um cortejo de bênçãos se eleva aos céus, ao Pai, a seu favor. Então, resumindo, o texto é grande, o que Kardec colocou nessa história era de uma mulher muito rica. E ela vai com uns trajes muito simples, sem ostentar a sua posição social, a carruagem cheia de mantimentos. Ela vai à casa das pessoas socorrer, não diz o nome dela, ninguém sabe quem ela é, onde mora, nada. Aí a filha diz assim, mãe, me dá um bocado de coisa que a senhora preparou para eu também fazer a caridade. Aí a mulher diz, não, minha filha, se você quer fazer a caridade, você que faça algo das suas mãos. Eu vou te ensinar a bordar, a fazer tricô, sapatinhos, alimento. O que você produzir com as suas mãos, você vai ofertar comigo. Isso é exemplo de caridade sem ostentação. E um dia, nessa mesma história, alguém bate à porta dessa senhora rica, e era aquela mulher pobre que estava vendendo uns artesanatos. E a mulher pobre chega e bate na porta e fica surpresa de que a sua benfeitora morava ali, naquele local tão bonito, era tão rica. E a mulher rica diz, por favor, não diga nada a ninguém quem eu sou. Um gesto de muita humildade. E isso que devemos fazer. É um belo exemplo que devemos seguir. Mas um outro item desse capítulo 13 é o óbolo da viúva. Uma passagem do Evangelho onde Jesus vai dar esse exemplo, do que realmente é caridade, o que é realmente abnegação. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, está registrado. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando a atenção, seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abundava, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Está em Marcos. Aí Kardec vai comentar. O ponto sublimado da caridade estaria em procurar o homem no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Então, muitas das vezes, a gente fica pensando assim, eu quero jogar na loteria, porque eu quero ganhar muito dinheiro, que quando eu for rico, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer a caridade, eu vou doar tantas cestas básicas, eu vou pagar exame para pessoas carentes, doentes. A gente fica esperando ser rico. Mas a verdadeira caridade, conforme está exemplificado no óbolo da viúva, é o que nós temos de valor, de conhecimento, de talentos. É com o meu trabalho. Lembra que eu falei da história da filha da mulher rica? Que a mãe rica falou assim, minha filha, produza algo com as suas mãos e ofereça ao próximo. Então, o meu trabalho no bem, tudo que eu trabalho no bem, quando eu desenvolvo os meus talentos, puxa, o que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer que eu já faço bem? Puxa, eu vou levar isso às outras pessoas. Eu tenho tal talento, eu sei pintar, eu sei costurar, eu sei cozinhar, eu sei falar muito bem, eu sei escrever, eu sei evangelizar. Eu vou me oferecer com o meu talento para ajudar as pessoas na casa espírita. Ser um tarefeiro na casa espírita, olha que oportunidade. Eu vou estar fazendo gestos caridosos, de serviço, amparando, levando conhecimento para as outras pessoas. Eu estou levando do que eu sou, do que eu tenho.
e não do que eu tenho em mim, não de dinheiro, coisas externas. A verdadeira caridade é aquilo de que eu tenho de mim, da minha essência que eu ofereço ao outro. O tempo, a palavra, o abraço, o carinho, as minhas forças morais, minhas preces, quando eu auxilio num estudo da casa espírita. Se eu estou ali em casa procurando um livro, outro, escrevendo, anotando, que eu vou para o estudo e ajudo a coordenar, comentar, eu estou trabalhando no bem, eu estou levando a palavra. Então, gente, que a nossa caridade seja o nosso trabalho, que eu utilize a minha inteligência para socorrer e amparar os outros, meus talentos, para que eu possa aliviar, auxiliar, ensinando as outras pessoas. Tudo que eu tenho de moral, quanto mais eu ofereço e dou ao outro, mais dilatado essa qualidade moral vai ficar em mim. Toda vez que eu amo alguém, o meu amor próprio aumenta muito mais. Mas Kardec continua. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seu irmão, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as, e elas se lhe depararão, porque ninguém há que não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento, físico ou moral, fazer um esforço útil. Então, às vezes, a gente fica pensando, poxa, mas eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não posso. Podemos sim! Só de estarmos presentes ao lado de alguém que chora, dando ouvido, dando nosso tempo, fazendo uma prece por alguém que está em sofrimento, se oferecendo com as mãos, pois deixa eu te ajudar a carregar a sua bolsa. Todos nós, por mais pobre que seja, nós podemos e devemos sempre socorrer e amparar as pessoas. Se eu procurar, Kardec diz, se eu procurar em mim, eu vou encontrar a oportunidade de agir no bem. Eu vou ler agora, nesse mesmo capítulo 13, Instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito Rosália, onde Rosália vai dizer: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Então, isso é empatia. Ela vai falar sobre a empatia. Então, eu tenho que ficar observando como que as pessoas estão, tudo ao nosso redor. E uma pessoa está passando por uma dificuldade e eu pensar, poxa, se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que alguém me fizesse? Esse é o ponto de referência. Devemos fazer para o outro o que gostaríamos de fazer para nós. Toda moral se acha encerrada nesse preceito. Se os homens praticassem esse mandamento, todos seriam felizes. Não mais teria sobre a terra o ódio, nem o ressentimento, nem a pobreza. Amai, portanto, os vossos próximos, pois repelindo um desgraçado, estareis quiçá afastando de vós um irmão, um pai, um amigo de outrora. Se assim for, de que desprezo não vos sentirias presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Então, olha só o que a irmã Rosália diz. Nós somos espíritos reencarnacionistas. Estamos nos encontrando, já vivemos, interagimos uns com os outros, já várias vezes. Então, ela diz, se por acaso eu me deparo com uma pessoa em necessidade, seja quem for, eu devo amparar e amar como sendo meu pai e minha mãe. Porque, verdadeiramente, ou quase certo, que aquela pessoa que cruzou o seu caminho não foi por acaso. Os benfeitores fizeram com que você cruzasse o caminho daquela pessoa, porque algum vínculo você tem com aquela pessoa. Ele pode ter sido um filho seu numa vida passada, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo muito amado. E ali, naquele momento, você não o reconhece, porque nós estamos tão preocupados com o nosso umbigo, por causa do egoísmo, do orgulho, que a gente não observa um grande amor do passado ali. Aí quando a gente chega, desampara essa pessoa, quando a gente desencarna, volta para o plano espiritual e reconhece e vai entender, cair em si. Tem uma página do Emmanuel que ele diz, explica de cair em si, como que é doloroso. Se, puxa vida, eu tive a oportunidade de socorrer o meu irmão e eu não fiz. Isso realmente é muito triste, muito doloroso. E temos que estar muito atentos a essa mensagem da irmã Rosália, de que deveremos fazer por o próximo tudo o que a gente gostaria de fazer para nós. E uma outra mensagem
também contida nas instruções dos Espíritos do capítulo 13, é uma mensagem do Espírito Protetor que foi recebida na cidade de Lyon em 1860. E o Espírito Protetor diz: amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazer por pensamentos e por ações. Pensamentos orando pelos pobres abandonados, pelos que morreram, sem se acharem em condições de ver a luz. Por palavras dando ao vosso companheiro a todos os dias bons conselhos, dizendo-lhe os que os desprezo e a privação azedaram o ânimo. Por ações, tenham em mente o espírito de serviço, dediquem suas forças para auxiliarem os nossos irmãos no que precisarem. Devemos nos colocar em vossos lugares para sentir o que lhes sentiu. Então, nós vamos estudar mais detalhadamente cada item desse. Vamos entender essa mensagem melhor do Espírito Protetor, porque ele vai nos dizer que a caridade ela pode ser exercida por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos. Aí eu faço caridade por pensamento? O pensamento pode ser uma caridade? Aí quando a gente vai estudar mais sobre o pensamento, a ciência hoje já descobriu que o pensamento o nosso pensamento manipula os fluidos que estão ao meu redor, e esses fluidos tomam uma qualidade do que eu estou irradiando no meu pensamento. Então o pensamento ele pode ser medido, ele pode ser analisado as suas frequências. Então o pensamento manipula a matéria que está ao meu redor, o que eu penso. Então se eu estou em casa e eu penso no Centro Espírita Nosso Lar, e irradio lembranças felizes, momentos felizes, e desejando o melhor para as pessoas, os amigos do Centro Espírita Nosso Lar, eu estou direcionando para o Centro Espírita Nosso Lar energias positivas do meu pensamento positivo. Então, isso é caridade por pensamentos. Toda vez que eu penso em alguém, eu devo irradiar sempre coisas positivas, lembranças alegres, para que a pessoa receba as energias que o meu pensamento está direcionando para ela. Isso é caridade. Agora, caridade por palavras. Extremamente sério e importante a gente entender isso. Como que a gente utiliza mal o dom da palavra? A palavra é extremamente importante. Tem aquela frase muito conhecida, né, de que a palavra desferida é como uma flecha. Uma palavra dita é como uma flecha desferida. A gente não sabe aonde vai atingir. Então, gente, que as nossas palavras sejam sempre palavras doces, edificantes, bons conselhos, palavras de ânimo, de orientação. E para isso, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso conhecer o Evangelho. Eu preciso conhecer a doutrina espírita para que eu tenha bagagem nos meus arquivos mentais das obras do Pentateuco, das obras de Kardec, mas das obras subsidiárias, das obras de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Emmanuel, Manuel Filomeno Miranda, quantos e quantos irmãos maravilhosos, Humberto de Campos, livro Boa Nova, meu Deus, que livro! Quanto mais eu leio e conheço e absorvo os conhecimentos dos livros, eu consigo ter um arquivo na minha mente muito mais equipado. Então, quando eu me deparo com alguém em sofrimento, que eu estou fazendo a caridade moral de ouvir, o que houve, meu irmão? E eu sento do lado dessa pessoa em sofrimento e ela desabafa, o meu anjo de guarda, associado ao anjo de guarda da pessoa, eles vão encontrar no meu arquivo mental aquele livro, aquela passagem, aquele conto, aquela palestra que você ouviu, e você vai poder ser instrumento mediúnico para aquela pessoa, levando aquela palavra que vai socorrer aquela pessoa. E isso é caridade. Quando a gente tem conhecimento e deseja levar sem ostentação. Não é eu me sentir, porque eu já li 500 livros, eu sei tudo da doutrina espírita, eu vou trabalhar no atendimento fraterno, que eu sei tudo. Não, isso é orgulho, pelo amor de Deus.
Não é mérito, não, ninguém se torna melhor do que o outro porque leu 100 livros, 200 livros, 300 livros. O conhecimento que a gente adquire com os estudos é para que eu tenha que aplicar na minha vida fazendo a minha transformação moral. Eu tenho que me transformar numa pessoa melhor e com o meu exemplo, com as minhas ações, com as minhas palavras edificantes, sempre lembrando, Emmanuel orienta isso, André Luiz orienta aquilo, Dr. Bezerra de Menezes orienta aquilo, para que a gente possa levar a semente da doutrina espírita para os corações doloridos. Na página que eu li, Dr. Bezerra disse que Jesus está sozinho, socorrendo nos vales das dores os irmãos. Jesus precisa de nós. Parece estranho, mas precisa. Jesus precisa das nossas mãos. Nós estamos reencarnados. Os espíritos que estão no plano espiritual, em estado de choque, em estado de fixação mental das suas dores, eles precisam da energia desse corpo físico para sofrer um choque anímico e eles despertarem e serem socorridos no plano espiritual. Os benfeitores, os espíritos superiores, eles têm como socorrer? Tem, claro. Mas se a gente se predispor a ajudar, vai ser muito melhor. Então, olha como é importante a gente praticar a caridade por pensamentos positivos, edificantes, e por palavras, aconselhando. E outra coisa, Paulo de Tarso fala lá no Evangelho, na Bíblia, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Na questão 459, os Espíritos respondem para Kardec que praticamente nós somos dirigidos por Espíritos, estamos o tempo todo com Espíritos ao nosso redor. Então, quando eu dou um conselho para alguém, quando eu esclareço alguém, uma dúvida de alguém, quando eu tiro uma dor moral do coração de alguém, com os conhecimentos que eu tenho da doutrina espírita do Evangelho, eu estou levando a palavra para um número enorme de espíritos que estão ao redor, observando a mim e a pessoa. Então, que possamos estar mais atentos no que estamos pensando. Vamos ficar mais atentos no que estamos conversando. Que tipo de conversa eu estou tendo dentro da minha casa? Que tipo de conversa eu estou tendo no WhatsApp, no Facebook? Que tipo de conversa eu estou tendo dentro da casa espírita? Que palavra eu estou levando para as pessoas? A gente encontra, às vezes, antes da reunião mediúnica, antes da palestra pública, antes de um estudo doutrinário, antes de um trabalho de visita fraterna, as pessoas conversando sobre assuntos mundanos, pueris, às vezes até levianos, contaminando o ambiente interno e a nossa casa com aquelas energias de uma conversa, às vezes, que não vai acrescentar em nada. Então, que possamos transformar o nosso falar numa oportunidade de Deus falar com as pessoas. Bem, então nós entendemos a questão da caridade por palavras, caridade por pensamentos. Agora, caridade por ações. Por ações, tenha em mente o espírito de serviço. Dediquem suas forças para auxiliarem aos nossos irmãos do que precisarem. Devemos nos colocar em vossos lugares para sentir o que necessitam. Então, por ações, é a gente se colocar no lugar do outro. Aquilo que a gente já viu na mensagem anterior que a Rosália falou. O espírito protetor fala a mesma coisa que a Rosália falou. A empatia, que eu tenho que olhar para ao meu redor e procurar sentir o que o outro está sentindo. Ter essa afinidade, esse sentimento, né, de fraternidade. Todos nós somos irmãos iguais. Não podemos mais sermos preconceituosos, fazer distinção. Porque essa pessoa mora em tal bairro, ou tem tal cor de pele, ou porque ela cometeu tal coisa que eu não concordo. De jeito nenhum. Temos que amparar, amar, orientar, acolher a todas as pessoas indistintamente. Não julgarmos o comportamento de ninguém. Nós temos que acolher, orientar. Se uma pessoa está cometendo alguma falha, algum erro, ame essa pessoa. Primeiro com seus pensamentos positivos, irradiando pensamentos positivos para ela. Com palavras edificantes. Se você conquistar a confiança dessa pessoa, aparte sem que ninguém veja. Ofereça ajuda. Meu irmão,
eu queria conversar com você. Essa atitude sua, eu já vivi, causa dor e sofrimento. Essa atitude sua vai te trazer dor. Por isso que a obra fala isso, fala aquilo. Eu estou com você, vou te ajudar se você quiser vencer esse momento de dificuldade. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas nós vimos lá atrás que a irmã Rosália falou que tem a caridade material, mas tem a caridade moral. O que é caridade moral? Caridade moral foi escrito por Emmanuel. Não, é no Evangelho mesmo, no Evangelho. Caridade moral pode ser praticada por todos, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercê-la. Consiste em suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Grande mérito há em um homem saber calar-se, deixando falar o outro mais do que a ele. Então, se alguém vem nos agredindo com palavras, a pessoa está irritada, está gritando, vamos fazer silêncio. Silêncio mental e silêncio de boca. Que não adianta nada eu ficar de boca fechada, mas gritando mentalmente. Então, a caridade moral é quando eu me silencio, eu me mantenho sereno. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira lhe escapa da boca. Alguém vem te agredindo, te insultando, né? E você não dar ouvido, não absorver a energia negativa que aquela pessoa está gerando com aquela palavra ácida contra você. E não ver o sorriso de desdém com quem vos recebe uma pessoa que se supõe acima de vós. Porquanto, não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Então, a gente não dar importância, a gente não absorver. É a gente, quando vê alguém nos agredindo ou em desequilíbrio, é a gente se manter sereno, não deixar que aquela energia negativa venha nos afetar, nos manter calmos, em silêncio. Deixar a pessoa falar. E depois que ela se acalmar, converse com aquela pessoa, esclareça o ponto. Isso é caridade moral. Mas, Kardec diz que a gente tem que tomar cuidado para também não nos transformarmos em orgulhosos. Desprezar a pessoa. Não, nós temos que silenciar, mas com amor por aquele que está em desequilíbrio. Isso é caridade moral. É silenciar o pensamento, ficar em prece, aguardar a pessoa se acalmar, não dar ouvido às agressões para resolver a questão. Eu vou trazer um exemplo, um caso que aconteceu, que eu presenciei. Há 2 meses atrás, a minha tia sofreu um acidente e eu tive que ir no hospital, o Hospital Sancor, em São Gonçalo. Eu estava na recepção, ela estava sendo atendida lá dentro. Por conta do Covid, eu não pude entrar, eu fiquei do lado de fora na recepção. Aí chegou um momento, já era tarde da noite, umas 9 horas da noite, chegou uma jovem, uma moça, ela estava muito alterada, muito nervosa, e ela começou a brigar com a pessoa da recepção. Eu quero falar com a autoridade, quero falar com o responsável. E ela estava nervosa. E chamaram o médico que estava de plantão na emergência naquela noite. Veio um rapaz de uns 30 anos, né? Ele chegou e foi dar atenção. Ela agrediu ele, ela gritou, bateu a mão na mesa. Por quê? O pai dela, uma semana antes, não estava se sentindo muito bem, foi até aquele hospital, foi atendido, os médicos deram medicamentos, mandaram para casa. Só que aqui o que ele tinha era o Covid-19, complicou, e ele naquele dia ele voltou com falta de ar e internaram ele. E ela estava acusando os médicos de terem errado na primeira consulta. Estavam acusando o hospital e os médicos do risco que o pai estava de desencarnar como um erro médico. E ela gritava, e eu fiquei observando o médico. Ele estava calmo, sereno, ele não se deixou envolver para aquelas palavras, ele deixou ela falar. Depois que ela começou a se acalmar, que botou toda aquela mágoa, aquela frustração, natural de uma filha assustada com o pai, com uma doença grave, ele foi aos poucos respondendo cada dúvida dela. Com a voz serena, calma, foi respondendo, ela se acalmou. Dali alguns minutos daquele diálogo,
ela estava serena, tranquila, confiante que o pai ia ficar bem, que estava bem cuidada, agradeceu ao rapaz e foi para casa bem tranquila. Esse médico, eu não consegui saber o nome dele. Eu queria ter ido lá dentro para poder dar os parabéns a ele. Ele me deu um grande exemplo. Ele me ensinou muito o que é uma caridade moral. Caridade moral é isso. É você se manter equilibrado, sereno e socorrer aquele que está em desequilíbrio. Ela ofendeu ele. No começo ela estava ofendendo, agredindo, ameaçando processar a polícia por causa do desequilíbrio emocional que ela estava. Mas ele compreendeu a dor dela. Isso é caridade moral. Se manteve calmo e conseguiu fazer com que ela ficasse calma. Que possamos lembrar sempre desse exemplo desse médico e procurar fazer isso. Mantermos calmos para levar a calma a todos. Mas para encerrar o nosso estudo de hoje, eu queria falar ainda sobre a caridade essencial. Nós entendemos que é caridade material, caridade moral. Mas tem a caridade essencial. A caridade essencial nós vamos encontrar no livro do Emmanuel, eu não sei se é fonte viva, Vinha de Luz. No livro Vinha de Luz, Emmanuel fala sobre a caridade essencial. E ele vai comentar uma passagem do Evangelho registrado por João no capítulo 2, versículo 6, onde Jesus disse: "E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste que andeis nele." Então, João diz que Jesus nos orientou para vivermos e andarmos segundo os seus mandamentos. Então, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre uma fonte divina a levar. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam. Nós vimos lá atrás. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou edificar em si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. Então, gente, o que Emmanuel está chamando a nossa atenção? A gente só vai realmente exemplificar o Evangelho e praticarmos a caridade verdadeira se nós já tivermos vivenciando o Evangelho. Eu tenho que já ter na minha essência a compaixão, a indulgência, o perdão, a benevolência. Eu já tenho que ter isso em mim, na minha natureza. E ele diz: caridade essencial, trata-se da caridade de pensar, falar e agir segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. E a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Então, caridade essencial é quando a gente pensa, fala e age segundo o Evangelho. Paulo de Tarso, lá nas suas cartas, ele diz: sejamos cartas vivas do Evangelho. Que as nossas palavras, tudo que fizermos, deve ser a presença de Jesus na vida do outro. Jesus, ele se faz presente na nossa vida pelo nosso irmão. E nós devemos procurar aprender, conhecer o Evangelho e praticar o Evangelho para que tudo que fizermos seja um exemplo de Jesus. Para que a gente possa tocar as pessoas. Na página inicial, Dr. Bezerra falou que a caridade deve ser o nosso esporte de praticarmos intensamente, amarmos incondicionalmente a todos. Porque aí eu vou estar fazendo a minha regeneração, eu vou estar regenerando a mim, meus amigos, minha família, com os meus exemplos, a minha vida, o meu planeta. Não é isso que queremos? A gente não quer vencer esse momento difícil de pandemia? A pandemia, Deus permitiu que ocorresse como sendo uma grande oportunidade de transformação moral. A transformação da regeneração do homem para melhor é nesses momentos de confinamento, de isolamento social. Nós podemos, nesse momento, olhar para nós mesmos. Fazer o que Santo Agostinho nos orienta, de estarmos confiantes em Deus. E procurar vencer a cada dia. Eu preciso identificar em mim o que eu preciso corrigir. Eu preciso ler, fazer o culto do Evangelho no lar. Vamos fazer o culto do Evangelho lá, estudando verdadeiramente a palavra do Cristo do Evangelho. Para que a gente possa praticar a caridade material, a caridade moral, a caridade essencial. E que a nossa mão esquerda não veja o que a mão direita está fazendo.
para que a gente seja realmente benevolente e caridoso. Esse é o desejo do Cristo. Essa é a palavra da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que possamos ser caridosos e amorosos. Que Deus esteja tocando os nossos corações. Que possamos verdadeiramente exemplificarmos o Cristo. Que devemos buscar, mesmo em casa, através das vibrações, das orações, das preces, das mensagens pelas mídias sociais, ligando para um amigo, que a gente possa ser útil. Sempre podemos ser útil, sempre podemos ser caridosos. Que a paz esteja nos corações de todos nós, que possamos ter força e coragem para vencer os momentos de dificuldade. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por isso. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, amigos espirituais, benfeitores do Centro Espírita no nosso lar. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Iluminai as nossas vidas. Levai, Senhor, a todas as pessoas que estão em sofrimento, em dor, em angústia nesses momentos de pandemia, o bálsamo, o refrigério, a alegria que estamos sentindo agora com a sua presença. Esteja conosco, Senhor, nos dando coragem e força para fazermos a nossa transformação moral, para elevar a todas as pessoas na caridade material, na caridade moral e principalmente a caridade essencial, exemplificando o seu Evangelho. Pedimos permissão para encerrar, assim seja, graças a Deus. Deixo aqui aos meus irmãos um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. E em breve estaremos com as nossas casas abertas e pessoalmente vamos nos abraçar, nos reunir, nos alegrar. Muita paz a todos. Assim seja.